Voltamos com gente.com, hoje recebendo o designer de moda, Roberto Aradi. E aí eu volto perguntando, como é que começou essa sua referência com desenhar roupas, fazer roupas? Isso vem já desde a infância, não? Na verdade, sim. Né? Na verdade, sim. A minha mãe, ela era costureira e eu sempre estava em contato com essa coisa da minha mãe costurando e acho que isso me influenciou. E eu também era meio criativo, Ficava então, observando, tinha aquela coisa de ver pessoas e sim. você achar elegante, falar, nossa. Não, eu tinha até a mania Ah, de, às vezes, tocar o tecido da roupa delas, bem criancinha, assim, ah, sem que elas notassem. Tipo, eu queria deixa eu sentir a sentir a textura. Ah, textura, né? Então, eu queria ter contato com aquilo, porque eu sempre gostei do tecido, das tesouras, da máquina. Sempre gostei daquilo tudo. Tudo que envolve, eu gosto. que bacana. E você chega ainda hoje, tipo assim, a fazer alguma coisa, você confeccionar? Eu sei fazer quase tudo, né? Sério? Então, eu Ah, acho que para ser designer de moda, acho que é importante, inclusive, saber saber fazer. tudo, saber costurar, né? Não me peça para colocar um zíper, né? Mas o caso é que Zíper é difícil? eu teria de consultar ali um livro que eu tenho para dar uma olhadinha, porque é uma coisa que eu evito. Mas, enfim, Você é também exigente, tem quem Roberto? faça. Eu sou. Chato? Sou, um pouquinho. Acho que sou um pouquinho. É, Mas isso eu herdei do meu pai. ótimo. Mas chega assim a pedir para, vamos fazer de novo, tipo assim? Não, também tem aquela frase que diz que só Alá é perfeito, né? Então, eu acho que você tem de saber também onde está a exigência e onde é o toque, né? Porque senão você fica muito, você não evolui, né? O fato de você observar um defeito ou um problema, isso já é uma evolução e você tem uma oportunidade de depois melhorar, né? Mas não precisa ser naquele momento ali, porque Uhum. senão você fica muito complicadinho. E das coleções? Eu citei no início desse programa que você já participou de grandes desfiles pelo Brasil Uhum. todo, enfim, teve coleções memoráveis. O que marcou muito para você? Olha, teve uma fase da minha vida que ela foi muito agitada, né? Que foi a década de 90 ali, quando eu fazia Mercado Mundo Mix em São Paulo, quando eu tinha de atender os meus clientes lojistas em São Paulo, no Rio. Muito mais fora, inclusive, do que aqui propriamente, Sim, né? o meu sonho quando eu voltei do Rio de Janeiro, eu morei no Rio e estudei lá modelagem, corte anatômico. E quando eu voltei para Curitiba, quando eu fui para lá, eu já tinha um pouco isso em mente, que era voltar para fazer uma marca aqui na minha cidade. Né? O engraçado é que eu voltei e sempre com esse desejo de fazer alguma coisa de a mais, né? Assim, na cidade, de ter algum destaque. Uhum. Eu consegui esse destaque aqui, mas depois eu acabei migrando para São Paulo, Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro acabou sendo o meu maior mercado durante um bom tempo, assim. Isso foi muito legal para mim, foi muito corrido, me desgastou também um pouco. É diferente fazer para o público do Rio de Janeiro e para o paranaense? O que você avalia assim das diferenças de estilo, o jeito que um gosta, o jeito que o outro gosta? Para o Rio de Janeiro eu tive de fazer uma modelagem um pouco maior, né? Porque o pessoal lá eles são mais bombados, mais malhados e tal. E a mulher ela tem mais coxa, tem mais bumbum, né? Isso foi uma coisa uma particularidade, né? Mas o legal de lá, assim, como as pessoas são abertas para o que é de fora, né? O curitibano, você precisa vencer a resistência dele. Houve até um episódio em que uma loja num shopping, num grande shopping, eles vendiam a minha roupa dizendo que ela era de São Paulo, porque as pessoas só podia ser de São Paulo, Ah, é? né? Então, porque aquela roupa era muito moderna, muito, né? Enfim, não tinha aquela cara de ser daqui, e se dissesse que era daqui, as pessoas não comprariam. Corria esse risco. Mas isso foi os anos 90, muita coisa mudou de lá para cá e hoje em dia eu tenho a minha loja própria, eu não preciso mais fazer Mas ouvir esse tipo curitibano de... não é tradicional para roupa, né? Ou é? O que você... Eu acho que o mundo todo está mudando, Ah, então Curitiba tem que mudar junto. Mas eu acho que o curitibano, ele era um pouco tradicional, sim, eu tenho de reconhecer. ele fica Mas, medindo as palavras, ó. sim, é, quando, por exemplo, essa loja nesse shopping Ah, abriu, a minha roupa estava na vitrine. Mas em 1993, uma calça boca de sino, xadrez, de cintura alta, era uma coisa meio chocante, assim, de tweed,
né, marinho com verde, não sei o que, uma coisa com essa cara que hoje em dia as pessoas estão acostumadas a chamar de retrô ou Aham. vintage, né? As pessoas queriam, elas riam, né? Mas aquela calça aí, ela se esgotava em 2 dias. Fora daqui. Aqui. Aqui, Tá. nessa loja mesmo. Hã. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que tinha gente que ria, tinha gente que queria, né? Então, são duas coisas opostas que você percebe, assim. E já no Rio de Janeiro, as pessoas elas eram muito abertas para aquilo que vinha de fora, né? Se você falasse que era de Curitiba, era o máximo, porque elas têm Curitiba num alto conceito, né? Bacana. Isso é legal, assim. E quando eu morei lá, as pessoas, muita gente não sabia onde é que era Curitiba. Mas quando eu voltei para vender no Rio de Janeiro, as pessoas já estavam mais ligadas, assim, Curitiba deu uma melhorada no seu marketing, né? Bacana. Arad, você também faz roupas para empresas. E aí a gente entra num outro terreno que é falar dos uniformes, das roupas de trabalho, que também podem ser elegantes, ter um estilo próprio, não é? Elas devem ser, né? Devem ser, né? Vamos melhorar a vida das Não é pessoas, porque dos todo mundo vai andar colaboradores. igual que tem que andar todo mundo estranho. Não é porque a pessoa está recebendo um salário, ela está vestindo a roupa, a camisa da empresa, né? Então, assim, é uma das coisas um dos elementos que eu acho importantes no branding hoje é a questão do design. O design, ele é um fator que integra, né, o conceito da empresa na arquitetura, no interior dos espaços. E por que não aquela pessoa que está te atendendo não está com uma roupa que fale empresa? Como é que foi a sua experiência para fazer uniforme de colégio? Eu trabalhei já assim desde concessionária de montadora é, nacional grande, Ah, até restaurantes pequenos, contemporâneos, mas quando eu fiz um trabalho muito grande para um colégio daqui da nossa cidade, que eles tinham um problema que era assim, as crianças elas iam crescendo e a partir de um determinado momento elas queriam mudar de escola por causa do uniforme, olha só que que elas estavam curioso. numa escola particular e o uniforme delas era muito semelhante com o uniforme de escola pública, né? Então isso ajudava as crianças tanto migravam de colégio, então elas não se rematriculavam lá nos últimos anos ali Por causa do uniforme? sim, muitas, muito possivelmente. Isso era uma pesquisa que foi feita e eu tive acesso a essa Identificou-se pesquisa. isso. Ah. Isso foi identificado esse problema. Então, a ideia ali era solucionar esse problema trazendo um uniforme legal, que fosse, que falasse o nome da empresa, né? Um uniforme que fosse coerente com os objetivos da empresa. E porque a criança, quando ela anda no meio da rua, ela está falando o nome da empresa. Então, não podia parecer qualquer outro colégio, né? Aquilo ajudou a empresa, a instituição de ensino, a ter um aumento nas matrículas daquela fase em que estava tendo a sangria, na faixa de 70%. Então, solucionou um problema para eles, para os pais também, certamente, para as crianças elas se sentem mais motivadas, e para a empresa é uma forma de passar uma imagem coerente com aquilo que ela propõe, né? Ela se propõe ser de alto nível, eu acho que nesse momento ela mostra, né? Bacana Então, isso. Bom, nós vamos fazer um intervalo. Eu estou conversando com o designer de moda Roberto Aradi. Já voltamos com mais papo para você.